João capítulo 20, verso 21 e verso 22. Amém, tá bom. Acharam? Diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Agora abra em Atos capítulo 10 e verso 38. Atos dos Apóstolos capítulo 10 e verso 38. Diz assim, acharam? Diz assim o texto: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Que no intuito do Espírito Santo, do estudo do Espírito Santo, não é só te dar embasamento teórico, teológico, para que você entenda e consiga talvez explicar tudo isso que acontece na igreja. O objetivo de Deus, a gente vai entender nesse estudo, é que a gente cresça em Deus e cresça nessa intimidade com o Espírito Santo. E há uma ordenança, uma determinação e uma orientação de Jesus quando ele disse, quando a palavra diz em Filipenses 2, que Jesus fez obras e milagres e nós faríamos obras maiores do que ele. Nós podemos pensar, entender e aceitar isso porque Cristo, quando veio em terra, ele não veio como Deus. Ele não fez a obra dele como Deus. Quando ele realizou os milagres, ele não realizou como Deus, ele realizou como homem. E como nós lemos na palavra aqui em Atos, como homem que foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Então é por isso que a palavra nos garante que se Deus fez grandes obras, nós faríamos obras maiores do que ele. Por quê? Porque ele teve um tempo ministerial pequeno, nós temos uma vida toda pela frente. Não há limite para aquilo que Deus pode fazer através de nós, não há nenhum limite. Agora é necessário que a gente comece a entender certas coisas e como se opera essa ação e essa relação do Espírito Santo conosco. Deus quer nos usar, querido, com poder, com graça, e essa ação do Espírito Santo, essa influência do Espírito Santo tem que refletir no nosso caráter, tem que refletir nas nossas palavras e tem que refletir também em poder. E lembrando que o pastor Breval falou bem no começo, a gente tem que pregar palavras. Na semana passada eu tive uma experiência interessante. Eu estava na padaria esperando o horário do cartório e estava lá mexendo no computador e vi uma moça conversando no caixa. E no meu coração deu vontade de falar com ela no final, falar sobre Jesus, né? Mas a conversa dela assim, porque eu não confio em homem mais, eu estou com um namorado, vou sair sem o namorado, eu vou ficar com 2, 3 ou 4. E conversando com um outro rapaz que trabalhava com ela, homossexual. Vamos sair, você e seu namorado, vamos sair, vamos festar, vamos beber isso aqui, e não sei o que, contando papo das farras e tudo mais. Eu falei, gente, que vida perdida, né? Mas pensei, vou falar, mas será que vai surtir efeito? Porque a gente humano falha, pensa. Aí passa um pouquinho, quando tu presta a me levantar, eles mudam o assunto. Ele fala, ela fala assim, eu quero falar um negócio para você. Jesus está voltando. E eu quero ir para a igreja, sabe? Eu tenho que ir na igreja. Eu já fui batizado, eu fui na igreja, hoje estou desviado. Eu estou sentindo a vontade de ir para a igreja, porque Jesus está voltando. Aí o rapaz me falou assim, sabe porque eu estou com vontade de ir para a igreja também? Essa semana passada eu sonhei que o mundo estava sendo destruído, tudo pegando fogo, e Jesus voltava para buscar a igreja. Eu estou sentindo necessidade de ir para a igreja. Aí eu levantei, cheguei, me apresentei, entreguei um cartão da igreja, falei uma palavra para eles, dei uma palavra de pregação, de encorajamento para eles, e saí daqui. Falei, gente, o mundo está clamando por Jesus e nós precisamos levar a palavra. Agora a palavra ela tem que se acompanhar das duas coisas, de caráter e de poder. E é isso que o Espírito Santo, o Senhor, quer que nós entendamos, certo? Agora vamos para o texto específico dos quais nós vamos falar. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7
até o verso 11. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 até o verso 11. E você vai entender por que nós precisamos que a igreja se mova nos poderes e se mova nos dons de Deus. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente como quer. Queridos, são 9 dons que eu coloquei como dons manifestos. E nós dividimos eles em 3 classes diferentes para que a gente possa entender isso. E o número 9 não é por acaso na Bíblia. Sempre que você vê alguma operação na Bíblia, não é por acaso. O 9, ele simboliza a frutificação. E é por isso que são 9 os dons espirituais de manifestação de poder. São 9 os elementos do fruto do Espírito Santo. E se você observar, tudo tem simbologia. O número 1 é o número da unidade absoluta. O 2 é símbolo do testemunho. O 3 é símbolo da unidade triuna de Deus. O 4 é símbolo da universalidade, é por isso que você vê os 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais. 5 é o símbolo da graça. O 6 é o número do homem, e é por isso que lá em Apocalipse o número da besta vai ser 666, que é número de homem, porque 6 é o número do homem, é o 6º dia, o dia como ele foi criado. 7 é o número da perfeição. 8 é o número do recomeço, e 9 é o da multiplicação. No tabernáculo havia um candelabro chamado menorá, e lá haviam 6 pontos onde as velas eram colocadas, e nesses pontos 3 amêndoas ficavam, dando 9 dons. Essa menorá, com essas 9 amêndoas, simboliza o Espírito Santo, os 9 dons de poder, simboliza equilíbrio. Deus não quer que você esteja na igreja, seja membro, vá para o céu e só isso. Ele quer que você flua no Espírito Santo, que você seja cheio do Espírito Santo, que você se deixe ser usado por Deus para fazer obras que Ele quer, como diz o texto, da maneira que Ele quer, para o propósito que Ele quer. Não é para orgulho nosso. Esse é um erro que acontece radicalmente. Eu conheço uma amiga nossa que ela fez uma boa invenção de voltar para a igreja, mas ela inventou em vez de vir para a igreja, de firmar os pés, ela inventou de sair pingando de igreja em igreja, pingando de profeta em profeta, pingando de reteté em reteté. E infelizmente o povo tem entendido mal a ação do Espírito Santo e a motivação para que Deus nos use. Isso virou motivo de orgulho. Quem é usado se acha melhor do que quem não é. Quem não é usado se acha prejudicado por Deus, não amado por Deus. Eu digo nós, porque nós como povo, como igreja, nos sentimos orgulhosos, presunçosos por ter algo que parece que os outros não têm, e não é essa a intenção. Deus quer que nós busquemos os dons em amor, para edificar o corpo, para que a obra de Deus seja feita e vidas sejam salvas. Porque quando não há equilíbrio, você tem poder, mas não tem caráter. Você tem poder, mas não tem palavra, e isso mata. Porque a pessoa vai para a igreja por causa do poder, e essa é uma das grandes vantagens de Deus te usar no poder de Deus. As pessoas veem Deus em você, e aí quando descobrem o caráter, se decepcionam e saem da igreja, se frustram. E essa amiga nossa chegou e falou assim: eu estou querendo largar de ser crente, eu quero voltar para o mundo de novo. Então Deus quer te usar, mas quer que você tenha equilíbrio. Ele quer que você tenha não só palavras de poder, mas caráter e poder de Deus. Quando Paulo atesta do seu ministério, ele fala de forma bem clara: eu não cheguei a vós apenas com palavras eloquentes, mas com o poder de Deus. Amém? Amém. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, abra lá. Nós vamos ler no 1 Coríntios, tá? Se você quiser
ficar com esse livro bem aberto aí. Nós vamos ler em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, Paulo diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Quando Paulo fala para eles sobre não ser ignorante, ele não estava dizendo para a igreja de Corinto que ela devia conhecer os dons. Porque se você ler o contexto da carta aos Coríntios, o povo da igreja de Corinto era muito usado nos dons. Aliás, tremendamente usado. Existiam pessoas que falavam línguas estranhas, profecias, curas. O Espírito Santo agia com poder de forma poderosa naquela igreja. Só que eles eram ignorantes quanto à forma de usar. Eles não tinham ciência sobre como se mover ou como se deixar usar pelo Espírito Santo na igreja. Tanto é que há uma passagem nesse livro de 1 Coríntios que Paulo fala assim: olha, se alguém levantar na igreja para falar em línguas estranhas, que outro interprete. Por quê? Porque eu entendo que o povo de Corinto estava achando tão bom ser usado no Espírito, talvez tinha gente pregando em línguas estranhas. Então eles estavam usando de forma errada, de forma errônea. E Paulo vem trazer doutrina para eles, e essa doutrina serve para nós. Como, pastor? Como é que isso funciona? Primeiro que você tem que entender é como Deus fala conosco. A ideia desse ensino é desmistificar isso um pouco. Quantas pessoas vocês já ouviram dizendo assim: Deus falou comigo? Várias, né? Eu sei que aqui tem pessoas que Deus já usou dessa forma e falou com você, mas quem não, você só ouviu assim: Deus falou comigo, não é verdade? Como é que isso acontece? Nos tempos dos apóstolos profetas, no tempo de Jerusalém, havia uma escola de profetas. E a escola de profeta não era para ensinar como poder de riste e como dizer assim diz o Senhor. A ideia não é essa visão clássica de profeta, era como ensinar a ouvir a voz de Deus. E há um texto bem claro sobre isso, lá em 1 Samuel capítulo 3, verso 1 até o verso 11, que conta a história de Samuel. Samuel era filho de Ana e foi levado do templo para servir ao Senhor. E havia naquela escola de profetas, o líder era o profeta Eli. E ele se corrompeu e há muitos anos ele não ouvia a voz de Deus. E Samuel foi chamado por Deus para começar uma nova etapa. E diz a palavra que uma noite ele está deitado e ouve uma voz dizendo assim: Samuel. E ele acorda, não sabe o que está acontecendo, olha, não tem ninguém, ele não consegue ouvir audivelmente, mas ele sabe que alguém falou com ele. Ele vai para o profeta ali e fala: o que aconteceu? Alguém está falando comigo. O profeta ali deita e dorme. E assim acontece 3 vezes. Na terceira vez, o profeta Eli se lembra de como era quando ele ouvia a voz de Deus e falou: olha, se você ouvir de novo, você vai se levantar e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E é essa a intenção, que aqui nós possamos aprender a interagir com o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo fala conosco, não é algo audível. Algumas pessoas com raríssimas chamadas de Deus ouvem audivelmente, mas na maioria das vezes o que vem como voz de Deus é uma convicção interna. É algo como se eu pudesse dizer para você assim: acho que parece que talvez, quem sabe, Deus esteja querendo falar alguma coisa que eu não estou entendendo com o pastor Benedito. É mais ou menos assim que acontece. Você sente uma convicção interna de que é para você fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que você não entende muito bem. Seria muito fácil descer esse rolo do céu e ver esse escrito exatamente o que você tem que falar, mas não vem assim. É uma convicção forte. Domingo, ele não está aqui, eu posso falar, a gente estava aqui ministrando, e quando o povo veio à frente, eu olhei para o João Paulo e me veio no coração de chamar, porque aquela palavra era para ele. Aquele dia Deus estava convocando e chamando ele de forma muito especial, mas era algo interno, é algo que você sentia. Não dá para não sentir isso, mas não havia uma voz no meu ouvido, não havia um texto escrito na minha frente, mas eu sabia que eu tinha que falar com ele. Pastor, você sabe o que eu tinha que falar? Não, eu tinha um sentimento, eu tinha que escrever esse sentimento para ele. E quando eu falei para ele: olha, Deus tem uma nova história na sua vida a partir de hoje. Eu não sabia por que estava falando, nem por que falar aquilo, nem como isso ia afetá-lo. Mas depois eu fiquei sabendo, tinha saído o divórcio dele, ele reconcilia com o Senhor,
Deus estava dando para ele uma nova história, escrevendo um novo caminho para ele. Então assim acontece conosco. Você vai sentir, ouvir algo internamente no seu testemunho íntimo, que é para você fazer algo. Sabe onde diz isso? 1 Coríntios capítulo 13, verso 9. 1 Coríntios 13, verso 9. 13, 9. Acharam? Diz aí: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Romanos capítulo 8, verso 16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é que diz que você está salvo? Quem é que veio para o céu? Você está salvo? Quem te diz isso? Como é que você tem certeza disso? A palavra te garante. E você tem uma convicção interna. Nada te tira isso. Ninguém, se alguém disser para você, você não vai para o céu, a Bíblia é uma mentira, a Bíblia é um engodo, o que você vai dizer para ele? Eu sei em quem tenho crido. É essa convicção interna que o Espírito Santo usa para falar com você. E é por isso que nós devemos orar e buscar a Deus em oração, para estar atento a isso. Porque na maioria das vezes a gente ignora. Quantas vezes a gente ia falar alguma besteira para alguém, para o irmão, para uma mãe, num momento de raiva, e você sentindo o coração assim, não fala, não fala, não fala, não fala, e de repente você vomita aquilo. De repente depois vem uma angústia, você parece que houve um puxão de orelha, mas tudo aqui, testemunho interno. Parece que eu acho que talvez Deus possa estar querendo falar alguma coisa comigo. É assim que Deus começa a comunicar com a gente. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 e verso 7, ele diz algo, um alerta para a gente. E é por isso que eu quero reforçar isso, irmão. Nós vamos buscar com diligência os dons. Nós devemos buscar com zelo e com dedicação sermos usados pelo Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6 até o verso 7, diz assim: por esta razão, torno a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Amém. Deus quer te usar. Deus quer nos usar. E nós somos, irmãos, igreja. Não é exatamente essa igreja local. A igreja do Senhor Jesus, nessa época, nesse tempo, é uma igreja que está sendo preparada para sermos poderosamente usados por Deus. Nós somos a igreja da última hora. Nós somos a igreja que verá o arrebatamento. E o povo vai começar a ouvir e se voltar para Deus pelas manifestações de Deus em nossa vida. Deus vai mover em nós. E esse movimento de Deus em nós vai gerar vida nas outras pessoas, vai trazer as pessoas para Cristo. Mas para isso é necessário que a gente busque os dons, não negligenciando o caráter e o equilíbrio. Amém? Amém. Um exemplo que eu ouvi essa semana: o pastor está orando, de repente, orando por uma pessoa, ele sente essa convicção no coração de que o irmão estava frustrado, de que o irmão, e ele sentia assim, que o irmão estava frustrado, que a casa estava uma bagunça, e ele sabia que tinha alguma coisa a ver com a mulher dele, e a comida estava atrasada, e ele vira para o irmão e fala: ó, irmão, você está se sentindo frustrado. O irmão começa a chorar, ele estava realmente se sentindo frustrado, sua casa está uma bagunça, as coisas estão por fazer, está tudo revirado, você se sente incapaz, e Deus vai lidar com a sua mulher, que está te deixando desse jeito. Passou aquele momento, amém, o irmão chegou muito sabiamente, chegou no pastor e falou assim: pastor, eu quero falar para o senhor, não falar mal da minha esposa. Eu falei: por quê, meu irmão? Porque eu sou viúvo. Realmente eu estou frustrado, porque minha esposa fazia tudo para mim. Passava minha roupa, cuidava da casa, fazia minha comida, dava o prato na minha mesa, na minha frente. E ela faleceu e hoje estou perdido, me sentindo incapaz de tudo. Aí o
o pastor ficou desesperado. E aí quando ele conversou com o irmão, o próprio irmão e o outro pastor aconselharam. O que aconteceu, irmão? Lembra do texto que nós lemos? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele sentiu, ele entendeu que Deus falou com ele. Mas nós temos a má conduta, ou o mau costume de querer entender demais, de querer detalhes. E nem sempre o detalhe Deus quer que você saiba. Muitas vezes é para você dizer como você está sentindo, e a outra pessoa vai testificar. Nem sempre você precisa saber o detalhe. E orando por aquele homem, ele viu aliança no dedo dele. Quando viu aliança, no coração ele sabia que tinha mulher. No coração Deus falou sobre bagunça, sobre comida, sobre casa. O que ele entendeu? O que ele decifrou? A mulher dele está cuidando dele. Agora, como é que a gente vai aprender isso, irmão? Fazendo. Você aprendeu a andar de bicicleta? Quem aqui sabe andar de bicicleta? Você pegou um manual? Como andar de bicicleta? Se a bicicleta tem que andar para a direita, você tem que andar para a esquerda. Alguém recebeu esse manual? Ninguém. Como é que aprende a andar de bicicleta? Vai andando? Caindo, cascalho no joelho, cascalho na mão, e cai para lá, cai para lá. Eu lembro do dia que eu estava andando numa praça de bicicleta, eu caí naquele espinheiro chamado colchão de noivo. Meu Jesus, da noite inteira meu pai tirando esse de mim. Nós aprendemos experimentando. Com o Espírito Santo é a mesma coisa, não tenha medo de errar. Agora o que você vai fazer? Você vai tatear. Irmão, eu estou sentindo aqui que você está angustiado. Testifica. Você está sentindo isso mesmo? Amém. Então, e fale aquilo que Deus está falando com você. Mas vai devagar, vai tateando, vai entendendo. Olha, eu estou sentindo no meu coração aqui, eu estou vendo, sentindo aqui como se tivesse alguma coisa prendendo seus pés. Tem uma vez um pastor chegou com a irmã e ele sentiu no coração, viu como se ela estivesse numa esteira, mas viu na convicção interna. E a irmã era gordinha, e ele também gordinho. Ele falou: como é que eu falo para a irmã que ela tem que fazer caminhada? Ela vai brigar comigo. Ele queria entender, em parte cremos, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele queria entender a visão, a revelação que Deus deu para ele. Aí ele falou: Senhor, me revela mais um pouco. O Espírito Santo deu aquela convicção: fala isso que eu estou dizendo. Ele falou: minha irmã, eu estou sem jeito de falar com você, mas o Espírito Santo mandou dizer para você, me mostrou você numa esteira. E aquela irmã começou a chorar. Ele falou assim: tem algum sentido para você? Ele falou: tem, pastor. Porque eu estava falando com Deus, eu estou me sentindo como se eu estivesse numa esteira rolante, onde eu oro e não saio do lugar, onde eu corro e não saio do lugar. Eu oro e minhas bênçãos não chegam, eu oro, as coisas não acontecem. Para ele que estava recebendo a visão não tinha sentido, mas para ela que recebeu tinha. Então vá tateando. Pastor, então por que tem gente que recebe a profecia e fala assim: eis que digo meu servo? Irmão, Deus vai te usar na sua linguagem, no seu conhecimento, da sua forma. Deus fala com as pessoas na convicção pessoal. Tem uns que gostam de falar assim: olha, irmão, Deus está falando comigo assim, 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 assim. Outros se sentem à vontade para sapatear e falar: eis meu servo que digo. Quem está certo? Os dois. Deus vai te usar na sua instrumentalidade. Deus te mostrou, você não tem que falar assim: eis meu servo, e repetir ou imitar alguém que você conhece. Fale da sua maneira, com a sua língua, com o seu linguajar, com a sua expressão, com a maneira que Deus te usa. Porque o dom é nosso, Deus nos usa. Agora nós podemos reter. Quantas vezes, irmãos, eu faltava assim, Deus falava comigo: eu vou lá e fala isso para aquela pessoa. Fala: não é de mim, isso é de mim, eu estou. Porque no começo é assim, muito inseguro. Aí de repente Deus levanta outra pessoa e fala a mesma coisa que eu senti de falar com aquela irmã. Aí você fala: gente, era para eu falar mesmo. Aí aconteceu, mas depois de umas 3 vezes que eu tomei essa lapada de Deus, eu aprendi a sair do lugar e ir falar. Então você vai aprender fazendo. Eu lembro um dia que a gente estava numa igreja lá em Anápolis, Brasil para Cristo. E a gente foi a Lília, o Gesiel e alguns irmãos foram ministrar um louvor. Eles gostavam de me levar para carregar caixa, orar. E aí foi um dia tremendo, que não teve nem palavra. O louvor tomou conta e foi ministração. E eu lembro que o Gesiel virou para o Senhor e falou: Senhor, me dá uma profecia para profetizar para a sua igreja. Aí na hora do coração dele falou assim: eu já dei para a Lília. Aí ele chegou assim e falou assim: pastor da Lília, é para você entregar o recado de Deus. Não, Gesiel, Deus falou comigo. Não, ele falou comigo.
A Leila pega o microfone, entrega o recado, a igreja cai no plano de choro e a unção redobra da igreja. Deus usa cada um conforme Ele quer, do jeito que Ele quer. Agora você precisa se mover, você precisa experimentar. Você vai errar? Vai. Você vai falhar? Vai. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Fui ministrar em Trindade e chegando lá no final da ministração, eu senti no coração aquela convicção: libera ministérios. E é uma ministração que eu faço quando o Senhor me permite. Eu falei: Senhor, mas aqui é jogo, eu não pensei nisso, eu não planejei isso. Será que vai dar certo? Será? E se eu falo, não acontece? Se eu falo, não vai ter nada. O Espírito Santo falou assim: fala. A obra é minha. E eu senti isso no meu coração. Fiz a ministração e foi uma bênção. Só pelo que eu vi já foi uma bênção. Mas no final, uma irmã que é fotógrafa chega para mim e fala assim: pastor, eu preciso falar um negócio com o senhor. Eu vim para cá, ajudo na igreja, e há muito tempo eu corro de algo que o senhor tem falado comigo. Mas hoje, quando o senhor ministrou, liberando os pastores, e ela começou a chorar, eu senti um fogo no meu coração, e queimou tão forte, eu não tenho como negar. Deus me chamou para ser uma pastora. Como é que vai ser isso, pastor? Eu sou fotógrafa. Eu falo: minha filha, não se preocupa. Se Deus chamou, Ele vai capacitar e vai te colocar no lugar correto. Então, irmão, ministre. Se Deus falou com você, experimente. Agora você pode, e Tatiana hoje disse, fale o que Deus falou no seu coração. Não tenta adivinhar, não tenta detalhar ou entender tudo. Tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que é para você falar como você ouviu. Outra coisa que você entender quando nós falamos sobre os dons. Muitas vezes quando a gente está ministrando cura, é muito comum você sentir a dor da pessoa. Às vezes você está orando, você está ministrando, de repente você tem uma dor de cabeça. Pode ser sua e pode não ser. Você pode pedir para Deus discernimento, mas geralmente, tem alguém com dor de cabeça? Tem, vou orar. E ora e ministra. Pastor, se eu perguntar e ninguém levantar, pode acontecer, não tem gente que gosta de provar a gente. Teve uma vez que eu vi um pastor falando assim: olha, irmã, se eu sei de alguém que tem dor de coluna, quem está aí? Ninguém levantou a mão. Ele falou: se você não levantar a mão, eu vou até aí. E o pastor fez um blefe. Eu falei que depois ele fez um blefe. Aí ninguém levantou a mão. Senhor, o que eu faço aqui agora? O Espírito Santo falou assim: para e puxa pela mão. E ele sentiu no coração de ir na última fileira. Quando chega na última fileira, tinha duas irmãs. E ele falou que era uma irmã. E aí quando ele falou assim: Senhor, qual? Ele parece que sentiu forte. Quando ele olhava para um, o coração dele batia mais forte. Aí ele falou: irmã, quando ele pega na mão dela, ela fala assim, chorando: pastor, sou eu a mulher que o senhor profetizou, mas eu falei para Jesus que se fosse eu, ela precisou vir cá e pegar na minha mão. Tem gente que faz prova com Deus. Então, queridos, se mova, não tenha medo disso. O sobrenatural de Deus é muito simples. Não precisa mistificar demais, é simples. E você só vai aprender se movendo nisso. Amém? Primeira das três classes de dons, os três tipos de dons de manifestação, são os dons de revelação. E aí nós temos palavra de conhecimento, palavra de ciência, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. A palavra de conhecimento é a capacidade divina de conhecer fatos e circunstâncias ocultas. É aquela situação de Ananias e Safira, vocês lembram? Está lá em Atos, no capítulo 5, verso 1 até o verso 11. Ananias vende a sua propriedade. Naquela época todos vendiam e entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. E ele intentou, vendeu a sua propriedade, reteu parte e levou só um pouco da igreja. E quando ele leva para a igreja, o Espírito Santo revela e mostra que ele havia mentido, estava enganando o Senhor. Assim como a sua esposa mentiu, e ele também mentiu, e os dois morreram. Então, essa palavra de conhecimento é essa revelação que Deus dá de fatos que ninguém conhece, que ninguém viu e que não tem como ninguém saber. É só Deus que poderia mostrar e revelar.
Isso Deus pode mostrar por testemunho interno, essa convicção interna que eu te falei, e Deus pode te mostrar em visões ou em sonhos. Um exemplo clássico disso é quando Ananias sonha com Jesus dizendo para ele: vá até a rua chamada esquerda, lá tem um homem chamado Saulo, você vai orar por ele e vai levantá-lo como direito, né? Como grande homem de Deus que eu vou levantar no meu ministério. Então, pegar a gente, né? Não, eu errei. Então, querido, Deus pode trazer isso para você. Agora, o que você tem que ter sabedoria? Deus me mostrou, é para eu falar? Eu lembro de uma situação complicada, que um irmão estava saindo de uma situação de pecado, e uma profeta, Deus mostrou para ela a vida dele. Aí esse irmão pegou e falou assim: olha, essa irmã, eu quero trazer todo mundo aqui. Trouxe a esposa, os pais, sogra, a família inteira, e falou: ó, você está assim, 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 em pecado, Deus mostrou assim, assim, você. Pronto, acabou com o casamento do rapaz. Deus, quando mostra, não é sempre para expor. Deus vai dar direção para você de como colocar isso, de como falar e de como dizer. Porque tem situação que Deus vai te mostrar para você orar. E tem situação que Deus vai te mostrar para você falar com a pessoa, para você instruí-la, para que ela seja salva. E não que ela seja perdida ou seja exposta. Amém? Esse dom de Deus não é o fofoqueiro espiritual, irmão. Deus não está interessado em revelar a vida dele para torta direito para todo mundo, não. Quando Deus revela, tem um propósito. Não é só para você saber que você é bonitinho, você é bonitinha. Deus está revelando um propósito. E o segundo dom, que é a palavra de sabedoria, é a capacidade de tomada de decisão no momento difícil. Ela é a palavra de conhecimento com a solução. É como se Deus estivesse revelando o problema e já dando a resposta. É uma revelação seguida de conselho. Um exemplo disso, José, em Gênesis 41, quando ele interpreta o sonho de Faraó. Olha, tem 3 espigas doentes, 7 espigas doentes, comendo 7 espigas sadias. Existem 7 vacas doentes, comendo 7 vacas gordas. Ele dá a interpretação. Você vai ter 7 anos de fartura, depois vai ter 7 anos de seca. Pronto, é a interpretação, amém? Não é a revelação? Só que ela foi seguida de conselho. O que você tem que fazer, Faraó? Durante o tempo da fartura, separa um pouco de provisão, para que você mantenha os seus celeiros fartos durante a época de estiagem. E não só isso, que você possa vender para os povos, que a fome vai ser durante toda a terra conhecida aqui. Então foi uma situação dessa palavra de sabedoria. Estevão e Tiago também tinham essa palavra de sabedoria manifesta na vida deles. Eles diziam que ninguém podia debater com Estevão, porque ninguém conseguia superar a autoridade e a sabedoria com que ele falava. Deus pode usar você numa situação específica. Como nós lemos no começo, 1 Coríntios 12, os dons de poder, diferente dos dons ministeriais, não é algo que você carrega todo dia. Deixa eu ligar aqui e descobrir aqui o que está acontecendo na vida da pastora Vânia. Deixa eu ligar aqui para dar um conselho para o pastor Beneval. Não, não é assim. Deus vai envolver em você na medida que Ele quiser, da forma que Ele quer. Vocês lembram do exemplo que eu dei de Josiel? Espírito Santo dá revelação. Não vai profetizar, é pastor comigo. Eu entreguei para ela. Então não é você que manda ou comanda, é o Espírito Santo de Deus. E você tem que estar submisso a isso, né? A palavra de conhecimento, querido, a palavra de sabedoria, né? E a palavra de conhecimento, ela fala mais sobre o futuro do que a profecia. Porque a profecia em si, ela vem para exortar, consolar e confortar. A palavra de conhecimento e de sabedoria, não. Ela já está te falando de algo que tem acontecido na sua vida, talvez algo que vai acontecer. E quando é a palavra de sabedoria, o conselho serve para aquele momento específico. Discernimento de espíritos, a capacidade divina de discernir origem e natureza de manifestações espirituais. Irmãos, isso é tremendo, e você precisa pedir que Deus te mova em você dessa forma. Sim. O pastor Fábio acho que foi uma dessas. Em Trindade, nós ministramos e plantamos lá um encontro lá na igreja, lá chama Bethesda.
E no começo, quando nós íamos lá, muitas pessoas, e acontecia muito, a gente tinha uma equipe daqui. Então, meu pastor de Marcos, o pastor foi junto também, pastor da Célia, a gente tinha uma turma. E estávamos acostumados aqui com um tipo de manifestação. E aí chegávamos lá na hora da libertação, colocávamos a mão sobre a cabeça das pessoas e orávamos. Quando a gente colocava a mão na cabeça delas, algumas pessoas tinham caído no chão. A primeira que caiu, a gente pensou, glória a Deus, unção. Na segunda, veio uma convicção no coração, está errado esse negócio. Isso não é Deus. Não tinha nada a ver com cair para a direita, para a esquerda, para a frente, tá? E a gente colocou a mão na cabeça e repreendeu o demônio. Aquela pessoa começou a entrar em convulsão e colocar aquela bola branca para fora, e vomitar, e expulsarmos os demônios. E aí foi assim, um monte. Praticamente todos que estavam caídos, estavam endemoniados, e o demônio enganou. Um dia na Catedral da Família, no acampamento lá, estávamos na hora da administração, e uma mulher na frente, falando uma língua estranha, irmão, todo mundo dando glória a Deus, porque achou linda aquela língua. Na mesma hora eu olhei assim, para algumas pessoas que estavam lá, você estava lá, pastor Fábio? Não lembro se você estava lá, mas nós olhamos para alguém que tem alguma coisa estranha nessa língua estranha. Isso aí não é de Deus, tem alguma coisa estranha, está estranha demais. Quando nós chegamos, eu não lembro quem foi que chegou, se foi a Cristiane, se foi a pastora Lília, ou se foi, eu não sei quem foi, eu estava ministrando aqui, só olhei, que a gente andava, sempre andou numa equipe. Quando colocou a mão sobre essa mulher, ela começou a contorcer no chão como uma cobra, e gritar, e urrar, e rolar no chão como se fosse uma cobra. Expulsamos e o demônio saiu. Então você só consegue discernir isso se o Espírito Santo de Deus te der esse discernimento. Agora, mais uma vez eu digo, como é que é Deus discernimento? Apareceu uma setinha falando assim, ó, perigo, perigo, perigo. Não. Veio uma convicção interna, está errado. O que você tem que fazer? Outra vez com o Renner lá na igreja, lá, né? Outra vez com o Renner lá na igreja. Estavam lá na igreja, aí a Renner daquela dupla, Rick Renner, estava lá na igreja. Aí juntou uma turma lá para orar para ele. Quando colocou a mão na cabeça dele, ele caiu no chão e o povo, glória a Deus! E o povo, glória a Deus, caiu no poder de Deus. Olhei para o pastor Fábio, alguns que a gente já conhecia um a outro, a gente só olha assim um a outro, né? E ninguém fez nada, a gente fica sem graça, um monte de pastor lá em cima, né? O Breno lá em cima, e a gente ficou sem graça. Aí nós fomos perdendo a paciência, o pastor Fábio levantou lá em cima, falou assim, dá licença, e expulsou o demônio. Ele estava endemoniado em cima do altar, e ninguém tinha percebido que era demônio. Por quê? Porque não tiveram discernimento do Espírito que agia naquele momento. Amém? Amém. Então você precisa dar vazão para isso. Pastor, se eu orar e não for, que ele não ora baixinho primeiro. Você vai no ouvido e fala assim, sai em nome de Jesus. Se sair com o demônio, amém. Não for, irmão, você aprendeu, na próxima você tenta de novo, ora, pede mais convicção de Deus, porque é assim que nós vamos aprender. Amém? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter momentos nos nossos cultos que Deus vai te levantar para falar uma palavra para alguém, para abraçar alguém, dar um sorriso, e você tem que começar a se mover nos dons de Deus. Amém? Bom, dons de poder. São 3 dons de poder: fé, dons de curar e operação de maravilhas. A fé, irmãos, ela tem 3 tipos de fé. A fé salvífica, está em Atos 16, que é a fé que você tem para ser salvo. Tem a fé como fruto, está em Gálatas capítulo 5, verso 22. Ela é um fruto do Espírito Santo. Mas existe uma fé como dom, que está em 1 Coríntios. É uma fé milagrosa, uma fé muito maior do que aquela que você tem naturalmente. De repente você é levado numa situação específica a ter fé de orar para que um paralítico se levante. É diferente de certos momentos você falar, eu vou lá e vou orar por aquela mulher que está com câncer de mama. Amém, o pastor Fábio está tendo fé de orar por ela. Mas ele já experimentou isso, como nós tivemos várias vezes, que há momentos que você é impelido. Há um sentimento tão forte desse testemunho interno no seu coração, de que se você orar por aquela pessoa, ela vai ser curada, ela vai se levantar e outras coisas mais, ou até para dar uma palavra profética. Olha, eu estou sentindo no meu coração que Deus vai te dar vitória. Aonde você está sentindo isso? Deus está falando comigo. É a fé como dom.
Às vezes ela pode ser acompanhada na sequência da ministração dos dons de curar ou da operação de maravilhas. Dons de curar, por que é feito falar do dons de curar e não dom de curar? Porque há várias formas que Deus pode curar. Não há só uma maneira, não há só um jeito, não há só um tempo. Jesus, quando foi curar os cegos, ele curou de uma vez só? Para uns ele cuspiu, fez um lodo, passou no olho, mandou lavar lá no tanque. Para outro ele orou, falou assim: e aí, você está vendo? Não, estou vendo os homens como árvore. Ele vai e coloca a mão de novo e a cura manifesta. Para outros ele fala assim: ó, a tua fé te salvou, levanta e anda. As pessoas levantavam e saíam andando. Então não existe uma forma só de curar. O Espírito Santo vai dar discernimento e vai dar direção para você. Tem situação que você vai orar e a cura vai ser instantânea. Tem situação que vai demorar um dia, 2, 3, uma semana. Ou às vezes vai usar um médico. Irmão, aí você motiva para não orar? Pastor? Não, ore. Nós temos que orar por cura o tempo inteiro. Se Deus não curar, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. E é fazendo isso e agindo por fé que Deus vai estar alimentando o seu espírito, te ajudando a entender as manifestações. Uma vez eu estava com o braço dolorido, voltando da igreja, falei: meu braço está doendo, dormente, ora por mim. Ela chegou e falou assim: sai! Na hora eu fiquei com uma raiva, ela queria que havia uma oração poderosa, né? Falar assim, coisa estranha. Ela pôs só o dedinho assim, ó, sai! Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa de ira ou de raiva, eu senti como se fosse aquela, sabe quando você joga uma pedra na água e forma aquelas ondas? Veio fazendo uma onda no meu braço sarou na hora. Querendo ou não, Deus agiu. Um dia eu estava ministrando em Rio Verde, uma ministração de cura interior. E aí um irmão contou que ele tinha um ouvido surdo, porque o pai dele deu um tapa no ouvido dele. E deu um tapa tão forte que ele não conseguia emprego, porque aquilo não ouvia nada. Ou era quase nada que ele não ouvia. E a gente estava ministrando e fazendo a ministração, e de repente o Espírito Santo fala comigo. E eu senti no meu coração: o que for destruído por um ato de ódio, vai ser curado por um ato de amor. Deus me mandou abraçar ele, eu abracei, deu um beijo no ouvido dele. E ele foi curado no ouvido. Ele falou: estou ouvindo, pastor, estou ouvindo. Irmão, um foi a mão, outro foi falando, outro foi com um beijo. Qual é o jeito de curar? Do jeito de Deus falar, do jeito de Deus te direcionar. Se Deus falar para você enfiar o dedo na boca, pegar o cuspo, passar no olho, o pastor fala para curar, quem sou eu para falar que não é para fazer isso, irmão? Mas não vira moda não, por favor. Você tem que ter discernimento e dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Amém? Amém. Às vezes, irmão, Deus não vai usar você, Deus vai usar outra pessoa. Isso não é motivo para você não se colocar na posição. Jesus passou quando Pedro e João estão na porta formosa e vem um enfermo e fala assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda. Vocês lembram desse texto? Jesus passou por aquele caminho da porta formosa várias vezes. Aquele irmão estava doente há muitos anos. Era impossível Jesus não ter passado por ele. Por que Jesus não curou? Foram os apóstolos que curaram. Da mesma forma, Jesus chega diante do gadareno lá e o pessoal fala: ó, Jesus, só o Senhor para dar um jeito, porque seus discípulos estavam aqui, oraram e não expulsaram o demônio. Só o Senhor para fazer. Então, irmão, tem situação que o pastor Fábio vai orar, Deus vai usar ele para curar. Tem situação que ele vai orar, Deus não vai usar ele, vai usar a pastora Vânia. Então, quando é que eu vou orar, irmão? Quando o Senhor me impelir e quando eu tiver a oportunidade. Ore por cura. Deus vai fazer maravilhas através de você. Amém? Deus quer te usar. Ele precisa nos usar. E a operação de maravilhas ou milagres é algo que altera a ordem natural das coisas. Exemplo bíblico disso está lá em Mateus capítulo 8, quando o vento e o mar se aquietam. Jesus vira e fala assim: mar e vento se aquietam, e eles cessam. São operados também quando há ressuscitação de mortos. Quando houve a filha de Lázaro, né? E a filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim. Então, a ressurreição de mortos é uma operação do dom de maravilhas. Irmãos, eu quero, em nome de Jesus, que cada um de vocês seja usado para ressuscitar mortos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora tem que ter fé. Amém?
Última classe, dons de inspiração, que é a variedade de línguas, interpretação de línguas e profecias. Irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e verso 20, diz assim: não tratem com desprezo as profecias. E aí 1 Coríntios 14, 29 completa essa frase e diz assim: tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os julguem cuidadosamente o que foi dito. O texto que fala assim em Tessalonicenses: não trateis com desprezo as profecias, mas tudo ponde à prova. Por quê? Lembra do exemplo que eu dei do irmão que estava profetizando que o viúvo estava chateado com a esposa? Nós vamos errar, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, quando Paulo diz para Corinto: olha, 2 ou 3 julguem, não era para que houvesse disputa, mas para que houvesse crescimento. Muitas vezes, e muitas confusões há no meio da igreja, porque o vaso, Deus fala com ele e ele entende da maneira dele. Deus mostra para ele algo e ele interpreta do jeito dele. Deus não está pedindo interpretação, Deus está pedindo transmissão. Que você fale aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Quantas vezes, irmãos, você já ouve pessoas falando assim: eu já vi as mais complicadas situações. Eis que te digo, minha serva, dê essa máquina de costura para esse vaso que eu uso agora. Aí a irmã fala assim: mas Senhor, eu já vendi a máquina. Desculpa, minha serva, eu esqueci. Tem lógico desse, mas já existiu. Deus mostra para a pessoa um filho, e aí fala: você vai ter um filho. Deus está mostrando você com um filho. Mas dizer: pastor, eu sou estéril, eu arranquei meu útero e eu não quero ter mais filho. E aí? 2 ou 3 julgam, que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Tem situações que Deus vai mostrar para você, sabe o quê? Um filho espiritual. Já aconteceu isso. Nós estávamos orando e Deus vai mostrar para uma pessoa, um filho gerado. Mas a gente orou e teve cuidado. Falou: eu estou sentindo no coração você com um filho. Isso faz sentido para você? Ela falou: pastor, tem, porque eu tenho orado para Deus, porque eu quero gerar filhos espirituais. Eu não posso gerar filhos do meu ventre, nem posso, nem quero. Sou solteira, não casei, mas eu quero ter muitos filhos espirituais. Aí nós entendemos: Deus está te dando hoje, te selando para ganhar almas para o reino dele. Então você precisa ter entendimento. Agora, a profecia, irmão, não é para guiar ninguém. Não devemos sair correndo atrás de profeta e pedindo orientação. Profecia não é para orientar se você casa, se você não casa. Não é para orientar se você vende, se não vende. Não é para orientar se você vai viajar ou não vai viajar. A profecia, segundo a palavra, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 até o 32. Olha a instrução dos profetas. 14, né? Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de língua ou uma interpretação. Seja tudo feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fiquem calados na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois se vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém?
No verso 3 desse mesmo capítulo 14, ele confirma isso que eu disse para vocês sobre o objetivo da profecia. E ele fala assim, no verso 3: mas quem profetiza o faz para a edificação, em algumas versões diz encorajamento e consolação dos homens. Então a profecia não é para guiar você. O profeta não é um guru. O profeta é um homem que traz uma mensagem de Deus, que pode ser você. Amém? E não é sempre eis meu servo que te digo. Às vezes pode ser uma palavra traduzida e transmitida como você mesmo diz. Agora, quando ele fala de variedade de línguas e interpretação de línguas, nós devemos buscar falarmos em línguas estranhas. Como é que eu vou falar em línguas estranhas, pastor? Essa mesma convicção interna vai vir para você falar uma palavra. E você vai dizer: eu não estou entendendo, pastor. Não é para entender mesmo. Porque a Bíblia diz que quando você fala em línguas, o seu cérebro está desligado. Você não entende o que está falando. Mas Deus entende. Quem fala em línguas edifica a si próprio, fortalece o seu espírito. Por que Paulo fala assim, ó, só fale 2 ou 3, eu tenho interpretação? Quando você fala em línguas, você está falando para edificação sua. Agora, naquela época, alguns se levantavam na igreja e gritavam a plenos pulmões e começaram a falar em línguas estranhas. Há momentos que Deus fala e traz para a igreja uma revelação em línguas estranhas. É a variedade de línguas. Deus pode falar na língua de outra pessoa. Eu dei um exemplo do pastor Oswaldo Silva. Eu até disse errado que foi na igreja, mas não foi. Ele estava no avião e Deus levantou, falou para ele falar com a mulher, e ele começou a falar em línguas estranhas para ela. Ele não entendeu nada, mas Deus o usou para falar em inglês com a mulher, e ela entendeu tudo que ela precisava ouvir. Variedade de línguas. Às vezes a pessoa que está ouvindo vai ter interpretação. Quando é para a igreja, alguém é levantado para ter interpretação. Eu lembro de um culto também, o pastor Oswaldo está pregando, e ele para, só dá uma paradinha, vira para trás, pega o pastor Edmar, coloca na frente, dá o microfone para ele e começa a falar em línguas estranhas, e o pastor Edmar que começa a falar a tradução daquilo. Na mesma hora, eu já fui usado em variedade de línguas e a Lília traduzindo. Um fala, aí como é que é, pastor? Você ouve no ouvido? Não, a mesma convicção interna. Um está ouvindo a convicção para falar em línguas, o outro está ouvindo a convicção para dizer em português. Quando há variedade de línguas e interpretação de línguas, essa junção de variedade de línguas e interpretação de línguas, a manifestação, a Bíblia diz que ela é maior do que a profecia, porque há poderosamente a manifestação do poder de Deus. Ninguém poderia entender o que ela diz, mas ele está dizendo, e todo mundo testifica do que ele está dizendo. Então, quando é que Deus vai nos usar? Quando nós deixarmos Ele nos usar. Nós precisamos abrir o nosso coração e buscar a Deus para isso. Não há como Deus nos usar se você não quiser ser usado. Não há como você aprender se você não exercitar. Aquilo que nós cremos, nós temos que exercitar por fé. Não tem como você se mover nos dons de Deus se você não deixar a razão e andar na fé. Agora você pode ter uma fé racional, assim como uma razão fervorosa. Deus falou com você, vá devagar, vá tateando, vá ouvindo, amém? E aí você pode fazer essa interação. Não precisa você dizer aquela rajada de ei meu servo que eu te digo. Mas, irmão, estou sentindo isso no coração. Testifica, isso tem algum sentido para você? Tem. Então estou sentindo mais isso, isso e isso. E Deus vai trazer para você a verdade daquilo que você está sentindo. Amém? E eu quero que você fique de pé. Nós já vamos encerrar. Glória a Deus. Desculpa, passei do tempo. E eu queria orar com vocês para que Deus libere isso na vida de vocês. Pastor, como é que é isso? Tem esse negócio de liberar mesmo? 2 Timóteo, capítulo 1. E no verso 6 diz assim: por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. 1 Timóteo, capítulo 4, 14, diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem